Atualmente parece impossível viver sem a comunicação. Estamos constantemente recebendo informações e dados. Estamos sendo comunicados de diversas formas em vários momentos de nossos dias. Recebemos informações de placas de trânsito enquanto estamos dirigindo e elas nos informam se há lombadas na pista ou nos alertam sobre os limites de velocidades ali permitidos. Quando estamos em um mercado, também recebemos informações sobre onde determinados tipos de produtos estão e somos guiados pelas placas para adquirir o item e também somos informados sobre os valores de cada produto, e isso sem ao menos conversar com alguém. Isso pois os dados que precisamos estão escritos e podemos acessá-los. Da mesma forma, no Antigo Egito havia a escrita hieroglífica, e é sobre ela que falaremos neste vídeo. O meu nome é Maurício Eduardo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de história dessa nossa série especial do Egito Antigo aqui no canal. Caso queiram ajudar o nosso canal, Portal Sigma, podem fazê-lo por meio da vossa inscrição. Então, se gostarem do nosso canal, do nosso vídeo conteúdo, se inscrevam no canal, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa nossa série do Egito Antigo, ajudem-nos com o vosso like, compartilhamento, porque tudo isso ajuda muito o nosso crescimento e desenvolvimento aqui nesta plataforma de vídeos, está certo? Também pode adquirir o nosso e-book, ele está disponível para compra no site da Amazon, o link se encontra aqui na descrição desse vídeo. Além disso, também podem se tornar membros assinantes do canal. Os membros têm acesso a benefícios exclusivos, que nem mesmo um faraó teria. Comunicação, tão essencial para que tudo funcione bem. Instituições, indústrias e empresas necessitam de constante comunicação para que possam funcionar plenamente. Como citei anteriormente, as cidades precisam nos comunicar sobre a forma de dirigir nas ruas por meio de suas placas, e há muitos outros exemplos os quais eu poderia mencionar, mas o vídeo ficaria tão grande quanto uma dinastia egípcia. Para que uma eficaz comunicação ocorra, alguns pontos devem ser levantados. Como também sou formado em redes de computadores, além de ser professor de História e de Geografia, posso mencionar bem o exemplo de componentes da comunicação de dados. O que é isso? Bom, para que ocorra, devem haver 5 pontos importantes para que a comunicação de dados ocorra, e são eles: a mensagem, o transmissor, o receptor, o meio e o protocolo. A mensagem pode ser algo como: se inscreva no canal Portal Sigma. O transmissor, nesse caso, sou eu, pois eu estou enviando tal mensagem. O receptor sois vós, pois vocês estão recebendo a mensagem. O meio, nesse caso, é um vídeo no YouTube, mas pode mandar por meio de uma mensagem, e há diversas formas de fazer isso atualmente, como cartas, mensagens de WhatsApp, e-mail e muitos outros. E também o protocolo, ou seja, regras que regem a comunicação de dados. É o protocolo que vai traduzir essa mensagem para que ela se torne efetiva e o receptor receba e compreenda a mensagem. Por exemplo, se eu falar em outro idioma, quem me ouve pode não compreender, pois não entende o idioma e não tem como traduzir o mesmo. Os protocolos servem para traduzir a mensagem e tornar a comunicação eficaz. No nosso caso, é importante fazermos o uso de dicionários, sites ou aplicativos para traduzirmos uma mensagem em japonês, por exemplo. Já os protocolos nos computadores tornam a comunicação de dados mais eficiente, pois eles desenvolvem uma espécie de linguagem universal, um idioma universal que permite que a comunicação entre as máquinas ocorra. E os antigos egípcios, como mencionamos brevemente em um vídeo anterior aqui no canal, desenvolveram um sistema de comunicação, um sistema de escrita, o qual foi útil para várias finalidades. A escrita hieroglífica iniciou-se no Egito por volta do 3º milênio antes de Cristo. Como já mencionamos, o termo hieroglífico ou hieróglifo foi dado pelos gregos e significa algo como escritas gravadas sagradas. E isso porque, para os gregos, a escrita dos egípcios tinha significados religiosos e estavam sempre gravadas nas paredes e colunas de vários templos. Ela também pode ser chamada de escrita dos templos por conta disso. Tal escrita tem sua divisão em egípcio antigo, egípcio médio e egípcio tardio.
Em sua forma decorativa, não haviam regras sobre a ordem de escrita. Ela poderia ser escrita da esquerda para a direita, como fazemos ao escrever em português. Poderia ser da direita para a esquerda, como algumas escritas atuais, como o hebraico, por exemplo, e até mesmo na vertical. Durante o Império Antigo, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas viviam no Egito, e tal número aumentou significativamente no período greco-romano, mais que triplicou, mas mesmo com tantas pessoas eram poucas, isto é, menos de 5% as que tinham conhecimento da escrita. Devido à sua escassez, com base nesses dados ainda um pouco imprecisos, pois não temos a certeza absoluta dos mesmos, ainda há estudos por parte dos historiadores, mas podemos ver que, com tão poucas pessoas que sabiam ler e escrever, o cargo de escriba se acendia como um dos mais valorizados, haja vista a escassez de pessoas que tinham as habilidades necessárias para exercer tal profissão. Além disso, eles nem ao menos precisavam pagar impostos. Atualmente nós precisamos saber ler e escrever para saber como pagá-los e qual o valor deles, não é? As coisas mudam. Geralmente os egípcios escreviam em portas, umbrais, tumbas, paredes e em vários outros lugares, e para isso comumente se usavam pedaços de rochas calcárias e fragmentos de cerâmicas, os quais os gregos, sim, eles novamente, chamavam de ostraca. Além da escrita hieróglifa, outra forma de escrita também surgiu, e esta foi a escrita sacerdotal, ou escrita dos sacerdotes, chamada de hierática. Nome lindo, não? Essa escrita era muito utilizada em papiros, e era uma forma manual de escrever, uma forma cursiva de escrita, o que provavelmente tornava mais ágil o processo de escrita. Outra forma de escrita que surgiu no século 7 a.C. foi a sekshat, ou demótico. Como o termo sekshat diz, é uma escrita para o dia a dia mais comum. A princípio, talvez como herança da escrita dos mesopotâmicos, a escrita era ideogrâmica, ou seja, um símbolo poderia representar uma palavra, ou mesmo algo abstrato. Após um tempo, a escrita egípcia passou a ser fonética, e por último tem-se a escrita ou alfabeto copta. A escrita egípcia é ancestral, muito antiga e permaneceu por muito tempo indecifrável para os seres humanos, isso ao menos até o fim do século XVIII. No ano de 1799, um soldado de Napoleão Bonaparte, chamado Burchard, o qual trabalhava no reparo de fortes no Egito, encontrou algo que mudaria a história. Ele encontrou uma rocha escura, uma rocha basáltica grande com símbolos no forte próximo a uma cidade chamada Rashid, e por isso tal item ficou conhecido como a Pedra de Rashid ou a Pedra de Roseta. Isso pois Rashid era chamada de Roseta pelos europeus. Nesse bloco rochoso haviam inscrições gregas datadas de 197 a.C. e além disso haviam mais escritos abaixo. Além da escrita grega, haviam 2 tipos de hieróglifos abaixo dos textos gregos. O interessante é que se tratava do mesmo texto em 3 escritas diferentes, e como eles já tinham conhecimento do grego, seria possível, pela primeira vez, compreender os antigos hieróglifos egípcios. Tal achado fez com que homens como Thomas Young, um médico inglês, e o arqueólogo da França, Jean-François Champollion, ficassem deveras interessados em estudar a Pedra de Roseta, por imaginar que tal escrita fosse antecessora do copta, uma língua ainda falada em algumas regiões como no Egito, mas não predominantemente, pois o idioma mais falado no Egito atual é o árabe. Mas o arqueólogo francês, por pensar dessa forma, fez o uso do copta para auxiliar no seu estudo e em 1832 desenvolveu um dicionário e também a gramática da língua dos egípcios antigos, e com isso fora possível ler as antigas inscrições egípcias.
Um idioma, uma língua, uma escrita tão antiga que infelizmente ficou perdida no tempo e ficamos séculos e séculos sem compreender o que tais escritos diziam. Historiadores, viajantes, muitos dos que foram no Egito e se depararam com tais escritos e símbolos ficaram perplexos por não compreender o que aquilo significava. Mas isso mudou quando, no final do século XVIII, rocha fora encontrada. Gostaram desse vídeo de aprender um pouco mais sobre o Egito Antigo, dessa vez sobre a escrita do mesmo? Se sim, ajudem o canal Portal Sigma das formas que mencionei no início desse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram este material até aqui.